Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês mais uma vez. Nos alegramos do Senhor por esse dia, nos alegramos no amor de Deus, nos alegramos porque o Senhor é quem nos une, nos alegramos porque o Senhor é quem é o verdadeiro motivo, a grande razão de nós estarmos aqui é o amor de Deus. Não tem nada maior do que o amor de Deus, nada, absolutamente nada. Nada é mais forte, nada é mais intenso, nada é mais profundo, nada é mais extraordinário senão o amor de Deus. Então nós louvamos, Senhor, o teu santo nome, tu és Pai soberano. Nos alegramos, Senhor, por estarmos juntos, Pai, celebrando, Deus, os nossos passos dados no Senhor, pelo nosso tempo, Pai, de caminhada em tua presença, porque não deixamos, Senhor, que se perca nada daquilo que o Senhor nos dá. Não abrimos mão, Senhor, de nada daquilo que o Senhor nos tem dado, porque vem de ti, Pai. E nos alegramos, Senhor, porque é pela tua voz que nós caminhamos, é pelo Senhor para dar, ó Deus, do teu coração, Senhor, manifesto sobre nós, é que nós, Senhor, prosseguimos nessa terra. Ó Deus, por isso queremos, Pai, nessa hora, bendizer o teu nome. Nós queremos, Senhor, nos alegrar nessa manhã e continuamos, Pai, nesse tempo de alegria, nesse tempo de celebração, nesse tempo, Pai, de reverência, nesse tempo, Senhor, de aprimoramento, de crescimento, de alinhamento e tudo, Senhor, para que valha a pena, como sabemos, Pai, que vale a pena. E o teu penoso trabalho, Pai, não foi em vão. Assim, Senhor, nos alegramos nessa hora, nos alegramos por tudo aquilo que temos de Ti e que desfrutaremos, Senhor, não somente nesse dia como o Senhor já o tem feito, mas também, Pai, como o Senhor também tem realizado em todos os dias que passaram, assim o Senhor há de fazer em todos os dias que virão. Fato é, Senhor, que o nosso coração jubila na Tua presença. O nosso coração, Senhor, se alegra em Tua presença. E nada, Senhor, nada mais, Senhor, nos é importante. Quando temos, Pai, ó Deus, na bandeja da balança, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua direção. E recebemos, Pai, de bom grado, tudo isso que vem de Ti, para a glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu creio na medida de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Eu creio que tudo aquilo que a gente vive, experimenta, diz respeito ao que Deus tem para nós. Deus tem sempre a boa medida. É por isso que a gente não pode se preocupar em medir aquilo que nós temos pelo que o Senhor dá ao outro. Deus dá ao outro é para o outro, o que Deus dá para nós é para nós. O que o Senhor nos permite experimentar é para que a gente experimente. E muitas vezes as pessoas não valorizam aquilo que tem porque preferem dar muito mais vazão e atenção àquilo que está no outro. Vamos desfrutar da boa medida de Deus sobre nós, amém? A Bíblia fala pelo profeta Isaías, o Senhor diz assim, o profeta Isaías falando, mas é algo assim de Deus no coração do profeta, quando ele diz assim: desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Então nós cremos que se alguém está esperando em Deus é porque sabe que de Deus tem algo bom, extraordinário, tem algo expressivo, tem algo valioso. E nós cremos que esse é o tempo que a gente está vivendo. Coisas importantes de Deus para nós. Amém? Nós vamos fazer a leitura do texto de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. É o livro que está ali bem pertinho do livro de Provérbios, Salmos. Então você vai encontrar Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. O Senhor me faz lembrar de Davi, quando Davi escrevendo os seus textos poéticos, escrevendo suas declarações de amor ao Senhor, ele declara, tem dois salmos davídicos, né? O 62 e o 130, são dois salmos de Davi, quando Davi expressa a dependência dele do Senhor. A minha alma espera no Senhor, a minha alma anseia pela tua presença, a minha alma depende da tua palavra. Eu vejo em Davi alguém que percebe e compreende o tempo de todas as coisas. E falar de tempo, o tempo de Deus, é falar daquilo que o Senhor preparou, reservou para cada um de nós. Como Deus não erra, nós sabemos que tudo aquilo que temos vem dele.
e Ele dá no tempo certo, na medida certa. A gente só precisa saber fazer uso, porque se a gente não sabe usar, a gente está desperdiçando o bem que o Senhor nos proporciona. Amém? Capítulo 3, então, de Eclesiastes, o texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você pode glorificar o Senhor, pode se assentar. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você duvida disso? Fala aí para alguém, se você crê nisso. Diga assim, olha para quem está perto de você, diga assim: eu creio nisso. Eu creio nisso. Se você ainda não crê tanto, diga assim: eu tô crendo, estou começando a acreditar, eu estou começando a entender, estou admitindo que isso é verdade. Pois é, eu preciso compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração e preparou para essa semana, e que diz respeito exatamente a gente entender as medidas de Deus para nós, as medidas que Deus tem para nós. E quando nós falamos de além das medidas, a gente percebe que para nós é além daquilo que a gente espera, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele derrama sobre nós e Ele faz abundar sobre nós porções que vão além daquilo que a gente de repente espera, né? De repente, diante daquilo que a gente gera como expectativa. Então o Senhor nos dá muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder dele que nós opera. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, é de que Deus nunca me desamparou. E Deus nunca te desamparou. Essa promessa de Deus, ela não é apenas neotestamentária, não é somente Novo Testamento, ela é uma promessa de Antigo Testamento. Você vai se lembrar que Deus, quando fala com Josué na dura missão de assumir o posto de Moisés, Deus fala com Josué para que ele se esforçasse e tivesse ânimo. Se esforce e tenha bom ânimo. Foi promessa de Deus sobre a vida de Josué, que assim como ele, o Senhor, foi com Moisés, também seria com Josué. Por isso que eu gosto de Josué 1,5, que diz assim: ninguém pode resistir por todos os dias da tua vida, porque como eu fui com Moisés, assim também eu vou ser com você e não vou te desamparar. Talvez fosse a grande incerteza do coração de alguém que estava prestes a assumir um papel que não estava mapeado, possivelmente por ele. Precisaria assumir agora uma responsabilidade. E quem de nós não vive situações semelhantes, que muitas vezes nós não mapeamos, nós não temos a leitura prévia de que um dia a gente precisa fazer alguma coisa, mas vamos precisar ter a certeza de que Deus vai estar nos sustentando para a gente avançar. Aliás, é o que acontece com muita gente no momento que precisa assumir uma nova responsabilidade, precisa se posicionar para fazer alguma coisa diferente. Normalmente o receio toma os corações, né? Normalmente o medo toma os corações, o medo em seus vários espectros, e muitas vezes esse medo faz aparentar, faz surgir uma coisa que se chama o quanto nós cremos em Deus, o quanto a nossa fé está depositada em Deus ou não, né? Quando nós cremos em Deus, nós sabemos que não há espaço para receios ou medos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é uma certeza bíblica. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso experimentar mais do amor de Deus para conhecer as medidas de Deus. Entende isso? Eu preciso me envolver mais com Deus para entender as medidas de Deus. Essa é uma questão importante, porque as nossas métricas de vida, elas estão relacionadas exatamente com a forma como nós alimentamos a nossa fé e convicção naquilo que Deus vai fazer. Se eu perguntar aqui na igreja quantas pessoas esperam alguma coisa, pura e simplesmente isso. Quantas pessoas esperam alguma coisa acontecer? Se eu fizesse enquete, você levanta a mão ou não, se espera alguma coisa acontecer. Se eu dependesse somente das duas mãos que eu tenho, dos meus dois braços, isso não seria suficiente para expressar o quanto eu espero e dependo de algumas respostas em geral. E quando a gente para filtrar isso e a pergunta passa a ser o quanto você espera em relação a essas coisas, o quanto você espera em Deus, talvez as mãos comecem a baixar um pouco mais, porque às vezes nós alimentamos mais expectativas do homem, naquilo que o homem pode dar, oferecer, entregar, ofertar, do que esperar em Deus de fato.
Eu preciso esperar em tudo na minha vida, esperar em todas as coisas da minha vida. Mas tudo isso vai precisar passar pelo crivo de Deus. Isso é fato. Se eu tenho a minha vida nas mãos do Senhor, quem tem as vidas nas mãos do Senhor, dá um amém, dá um amém. Então, se sua vida está nas mãos do Senhor, se você cumpre e vive Gálatas 2:20, você não vive mais, Cristo vive em você, então precisa passar tudo pelo crivo de Deus. Todas as coisas precisam passar pelo carimbo de Deus, pelo aval de Deus, pela aquiescência de Deus. Todas as coisas precisam passar por esse filtro. E para que tudo isso passe pelo filtro, eu vou ter a certeza de que Deus está cuidando, está fazendo acontecer. Sendo a minha vontade, sendo não sendo a minha vontade, mas a vontade dele está prevalecendo. Eu preciso entender as dimensões das medidas que Deus tem para a minha vida. Eu preciso experimentar essa métrica do que Deus tem para a minha vida. E sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, se você entende essa métrica, se você percebe essa métrica, não há espaço para murmuração, ou para ansiedade, ou para questionamentos. Quantas vezes você já se deparou, quem sabe você já foi o protagonista de uma situação em que, esperando que alguma coisa acontecesse, você ficou ansioso. Tá, mas tudo bem, tem uma questão humana, a nossa humanidade é a nossa humanidade. Mas se você parar para fazer uma apreciação mais refinada, mais a fundo, você vai perceber que a ansiedade é fruto de uma desconfiança, de uma incerteza. A ansiedade, ela é o resultado daquilo que a gente não tem controle. Tudo que a gente não controla passa a alimentar a ansiedade, passa a suprir a ansiedade. E a ansiedade, ela, claro que ela vai aparecer de alguma forma, de algum modo ela vai aparecer. E de certa forma, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de graduação de fé. O quanto que a gente tem estabelecido a nossa fé em Deus. Quanto mais ansioso é porque eu estou vivendo mais as incertezas. Quanto mais incertezas é porque eu estou vivendo menos fé. É uma relação inversamente proporcional. Quanto mais incerteza, menos fé. Quanto mais fé eu tenho uma incerteza reduzida quase a nada. A ponto que a gente alcance o ideal. O ideal é a gente viver completamente o que fala a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu preciso acreditar em Deus, aplicar minha fé, confiar em Deus e não deixar que nada possa me fazer duvidar. Porque Deus tem a medida certa. Então, se de repente hoje você diz assim, eu estou vivendo uma angústia na vida porque eu não tenho tal coisa, então fica tranquilo e fica feliz porque não tem. Não tem porque Deus, ele condiciona as coisas, todas as coisas, a não ser que isso não tenha a ver com o propósito de Deus, isso tem a ver com a incapacidade e o retrocesso comportamental do homem, porque isso também ocorre. Mas eu preciso entender que na medida de Deus eu tenho todas as coisas. Diga, eu tenho todas as coisas, porque Deus já me deu. Eu vi poucas pessoas, né? Mas se a gente tiver certeza e convicção, você vai dizer, eu tenho todas as coisas, porque Deus já me deu. Você sabe que até quando a gente fica com receio de dizer, eu tenho todas as coisas, mas eu não tenho. Não, peraí, então eu preciso parar para pensar, será que eu não tenho mesmo? Ou eu não acredito que eu tenha? Ou eu não acredito que tudo aquilo, das centenas de promessas que Deus tem na Bíblia, elas não se cumpriram, elas não se estabeleceram, elas não estão consumadas. Pois eu vou dizer para você que elas estão consumadas na cruz do Calvário. Elas estão seladas pelo sangue de Jesus Cristo. Como não tem outra crucificação, Jesus não vai voltar para ser crucificado de novo. Não tem outro sangue para ser derramado, senão aquele que já foi vertido. Então não tem outra consumação, além daquela que já foi cumprida, estabelecida e foi tornada pública, de conhecimento de todas as gerações. O que Deus fez está feito e ninguém tira. E se Ele fez, está feito. É porque eu tenho a certeza de que nada mais pode ser mudado, nada mais pode ser modificado. O que Ele tem para nós, as promessas dEle, elas estão consumadas. Só tem uma questão, eu preciso acessá-las. Eu preciso saber que elas estão prontas para que eu possa acessar. Mas para acessar eu vou precisar acreditar. Eu vou precisar confiar. Eu vou precisar ter a certeza de que Deus já fez. Eu falava da promessa de Deus que não é neotestamentária, ou exclusivamente neotestamentária, e falei de Josué, inclusive promessa de Deus sobre Josué para assumir uma nova responsabilidade,
uma missão árdua, uma missão difícil. E aí a gente se lembra da criação. Quando Deus estabelece a criação, também foi algo estabelecido, algo posto como fundamento de Deus na sua relação com o homem. Gênesis 28:15, quando a Bíblia diz: estou contigo, te guardarei por onde quer que tu fores. O Senhor está trazendo uma promessa, é mais uma das tantas promessas de Deus, e que a gente tenha certeza de que Deus já consumou sobre nós. Eu preciso entender que isso é uma métrica de Deus, essa é uma forma de Deus tratar e lidar com o seu povo. Deus já deu a medida necessária para que você saiba que Ele está com você, que Ele te guarda por onde quer que você for, que Ele vai te fazer tomar a terra, que Ele vai a cumprir o seu projeto sobre a sua vida, o projeto dele sobre a sua vida, que Ele não vai te deixar. E por fim, quando Ele diz assim: não vou te desamparar até que tudo esteja cumprido. E como o cumprimento de todas as coisas se chama céu, eternidade, então temos a certeza de que jamais estaremos distantes da presença de Deus. Sabe que quando a gente lê esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, isso faz com que caia por terra, certamente, algum receio, alguma incerteza de que as coisas estão fora do lugar. Deus não deixa nada fora do lugar. Deus não deixa nada sem sentido. Não existe nada sem uma razão de ser. E você vai concordar comigo que os muitos problemas que muitas vezes enfrentamos, os nossos muitos embates, eles dizem respeito ao quanto nós estamos inseguros quanto a isso. Se o Senhor traz como promessa desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde a criação até Apocalipse, que Ele não nos desampararia, mas Ele seria nossa força, Ele seria a expressão do nosso suprimento, da providência, Ele seria a alegria no momento da tristeza, Ele seria a provisão na hora da escassez, Ele seria a paz de espírito no momento da inquietação. É porque Deus não deixou nada descoberto. Deus não deixou nada sem um fundamento muito claro de que Ele está no controle de todas as coisas. Daí o Senhor, Ele foi me mostrando a respeito de algumas passagens, algumas ocorrências e alguns aprendizados que temos disso. Por exemplo, Êxodo capítulo 16, dos versículos 16 ao 18, você vai perceber que Deus deu a medida certa da comida para Israel enquanto eles estavam no deserto. Deus era tão zeloso com relação à provisão, ao mantimento, ao suprimento que era necessário para se comer, que você poderia pensar assim: poxa, mas teve gente que questionou porque só tinha maná caindo do céu. Talvez, se a gente, muito mal habituados nos dias de hoje, talvez a gente requeresse de Deus no deserto que Ele pudesse mandar um iFood para nós e a gente pudesse, através do iFood, pedir não vou falar de marca nenhuma, né, de nenhuma lanchonete de marca conhecida ou de nenhum restaurante conhecido, mas você vai lembrando desses restaurantes e dessas franquias, né, de lanchonetes, e certamente, se você tivesse essa oportunidade, você pediria isso. Imagino que as pessoas também pediam isso, pediam alguma coisa compatível, óbvio, com o tempo, mas desejavam alguma coisa diferente daquilo que Deus mandava. O que é que eu percebo nisso? Para um povo que está saindo de uma terra onde eles eram escravos, onde eles comiam apenas aquilo que era considerado possível para eles se alimentarem, eles estão recebendo algo que vem de Deus. E eu percebo que agora não é uma questão de degustação, de capacidades gustativas, não diz respeito a isso, diz respeito à procedência, quem está dando. Eu fico imaginando que quando algumas pessoas disseram para Moisés em tempo, depois para Josué: por que a gente não volta para o Egito? Por que a gente não levanta uma outra liderança e a gente volta para o Egito? Imagino que dentro desse arcabouço de conforto e de conformismo, uma dessas coisas de repente era o que eles comiam. E talvez no julgamento deles, o que eles comiam era alguma coisa melhor do que o maná que caía do céu, era mais saboroso. Mas talvez eles não parassem para pensar, ou não tenham parado para pensar na procedência de quem está vindo isso. De quem está vindo isso? Quantas coisas a gente sabe que vem de Deus, muitas vezes isso vai desagradar, mas a gente sabe que vem de Deus. E por quantas vezes nós rejeitamos isso ou não recebemos com a mesma alegria
do que outras coisas que nós julgamos serem bem preciosas, bem satisfatórias, bem aconchegantes ao coração. Às vezes você está preparado para receber tudo que vem de Deus e receber com a mesma alegria. Por isso que o Senhor diz assim: tudo que lhe vier às mãos, tudo que lhe vier às mãos. Ele fala de propriedade, de alguém que assume alguma coisa, de pega alguma coisa. Tudo que lhe vier às mãos. Não é só o serviço, não é as mãos só para fazer, mas tudo que vem para você. Tudo que procede de Deus vem para você. Tudo isso é precioso, tudo isso é importante. Deus estava cuidando do suprimento do povo de Israel no deserto. E o mais importante não era o tipo da comida, era a origem dela. A origem dela. E naturalmente que a gente está vendo uma figuração da pessoa de Jesus na associação do pão da vida, Jesus Cristo, com o maná que caía do céu. Matéria-prima para se fazer o pão e o bolo à época. Verdadeiro trigo, procedendo do céu do Senhor. Uma resposta de Deus para dizer para o homem: você está no deserto, mas vocês não estão sozinhos no deserto. Você está num momento diferente, mas eu continuo andando com você. A promessa dele cumprida lá de Gênesis na criação. Deus é Deus de provisão, é Deus de provisão. Deus é um Deus de medidas, é um Deus de medidas. Aliás, por conta dessa medida que Deus estabeleceu que a porção de maná que caía do céu era para que fosse consumida em um dia, no mesmo dia. E qual seria a razão disso? Para que o homem, em sua presunção, não dissesse: hoje eu não preciso de Deus. Hoje eu tenho o pão da vida e amanhã eu vou precisar do pão da vida de novo. Aliás, a única ressalva, você sabe, pela questão da guarda do sábado, à época, era que na sexta-feira eles precisariam pegar comida para sexta e para o sábado, visto que no sábado não fariam nenhum tipo de trabalho, então precisariam guardar. Pergunta a você: teve gente que guardou comida fora do sábado ou fora da sexta-feira, guardando para o sábado? Teve gente que guardou em outros dias da semana? Teve. E o que a Bíblia diz a respeito? Tudo aquilo que era guardado apodrecia, embolorava, apodrecia. Isso faz uma menção direta à incredulidade do homem. Em outras palavras, quando alguém pegava além daquilo que deveria pegar, era como se dissesse para Deus: Deus, eu não acredito que amanhã vai cair comida do céu, então é melhor que eu guarde hoje. Deus estava respondendo com bolor, com podridão, para dizer: assim como é a sua fé, é o pão que você come, é o trigo que você tem, é o alimento que você mantém em sua vida, em sua casa. Aí a gente precisa entender que se Deus tem a métrica certa, se Deus tem a medida certa, se Deus tem a quantidade certa para nos suprir em nossas necessidades, eu não preciso ficar inquieto, não preciso ficar ansioso. Filipenses 4:6, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique ansioso por coisa alguma. Em outras palavras, ele está dizendo: fala comigo o que você quer, o que você precisa. Ah, mas Deus é onisciente, sabe? Mas relacionamento é alimentado por duas pessoas. Eu aprendi na infância que quando um não quer, dois não brigam. Se precisa de dois para brigar, irmão, imagina se for para ter conciliação. Quando um não quer, dois não se conciliam. Dois não andam juntos. Aliás, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Tem alguma comunhão entre pessoas cujo propósito é diferente, onde eles não converjam para um objetivo comum. Aí o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Mas ele completa dizendo: para dar o fim que você deseja. E o fim que alguém deseja não diz respeito àquilo que ela meramente faz fluir da sua boca. É aquilo que ela internalizou e ela tornou isso uma prática. Ela fez disso uma razão de ser, de viver. Pensamentos de paz e não de mal é o que Deus tem para nós. E você há de convir comigo que muitas vezes o comportamento do homem não diz respeito a viver a paz, não uma paz que as pessoas entendem como paz, mas aquela que Jesus diz: a minha paz eu vou dou, não vou dou como o mundo a dá. É interessante quando a gente fala da paz do Senhor, a paz do Senhor.
como algo que é tão precioso e talvez a gente tenha tornado algo tão comum, tão simples na nossa rotina. A paz do Senhor, a paz, a paz. Shalom, shalom. Mas shalom diz respeito a uma profundidade de completude, totalidade, sublimidade da presença de Deus. Por isso que Jesus fala: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz que excede todo o entendimento. Porque eu entendo que as duas coisas só têm em comum a mesma forma de se escutar. A maneira fônica da palavra, a maneira de se ouvir a palavra, mas o sentido dela é completamente diferente. A paz que excede todo o entendimento, e essa paz diz respeito à completude. Faz lembrar quando Jesus, comissionando os seus discípulos, Jesus dizia assim: quando você chegar numa casa, saudai-a, e se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se essa casa não for digna, antes de você sair da cidade, sacode o pó de teus pés, e a paz torne para você. E eu vejo como algo de Deus, algo tão especial de Deus, que quando a gente está em algum lugar, é o que o Senhor está dizendo, então desça sobre ela a vossa paz, o que você carrega. Em outras palavras, você está carregando uma pessoa dentro de você, Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Vá em algum lugar, desça sobre esse lugar paz, compartilhe Jesus, é o pão da vida, é o maná que foi desprezado no deserto. Pega essa paz, compartilha onde você está. Mas se essa casa não for digna, olha que quando a Bíblia fala de casa digna, não diz respeito a uma casa imprópria, segundo os nossos modos de enxergar as coisas, porque se fosse segundo o nosso jeito de enxergar todas as coisas, Jesus não entraria na vida de ninguém, né, irmão? Não é? Mas a casa indigna é aquela que é desprovida de desejo da presença dele. É a casa que é desprovida de fé, de convicção de que ele existe. É a casa que é desprovida do prazer de andar com ele, de ter a alegria de declarar quem é o Senhor, o Deus da minha salvação. Isso é tornar uma casa indigna, ou ser uma casa indigna. Se você vai num lugar em que a palavra dele não é bem recebida, que ele não é bem recebido, você não é bem recebido, essa casa é indigna. Então, antes de você sair de lá, sacode o pó de teus pés e essa paz torne para você, usufrua você do pão que não querem, coma você desse pão, se alimente desse pão todos os dias. E eu vejo que até o sacudir do pó é dizendo assim: não leve nada dali, não tem nada que preste para você, nada daquele lugar te serve, nada daquele lugar te serve. Então falar de paz é falar de totalidade, de completude, é falar da excelência de Deus, é falar da totalidade de Deus. E o Senhor, ele expressou, ele declarou a sua totalidade sobre Israel andando no deserto. Israel andando no deserto. A gente faz sempre aquela correlação de deserto, prova, vamos passando pela prova, dando glória a Deus, no deserto e tal, mas é isso. O deserto é lugar de provação. Deserto é lugar onde nós somos forjados, nosso caráter é forjado. Não veio sobre vós tentação senão humana, para que podeis resistir antes que a tentação vos dou escape. O Senhor não diz que é para você rejeitar o dia mau, o Senhor diz que é para você se preparar para o dia mau. Às vezes a gente não está acostumado, a gente acha que é diabo que entrou no circuito, a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente acha mesmo um monte de coisa. Só não entende que o Senhor, ele nos prova mesmo nas circunstâncias que a gente não gostaria de passar. O Senhor está nos provando, está nos forjando. Tem forja naquele lugar, tem aprimoramento de Deus naquele lugar. Como é que alguém vai ter propriedade para falar de alguma coisa que não tenha vivido, não tenha experimentado? Como é que alguém que não sentiu na pele alguma coisa vai ter propriedade para falar algo? Caleb, já na terra prometida, ele diz, ou em vias de entrar na terra, ele diz assim: não teve absolutamente nada daquilo que Deus tinha prometido que ele não tenha cumprido, tudo se cumpriu. Só tem propriedade para falar disso quem realmente entendeu o que era a promessa de Deus, quem acreditou, quem confiou e quem experimentou. A nossa jornada de relacionamento com Deus, ela vai desde a promessa estabelecida, a convicção no coração de que ela vai se cumprir, e depois do usufruto desse negócio.
A gente precisa querer. E querer não é meramente da boca para fora. Não se pode querer apenas por verbalizar. Aliás, meio mundo de gente abre a boca aí fora para dizer que é filho de Deus, que é isso, que é aquilo. Como ser filho de Deus sem ter um relacionamento com o Pai? Como ser filho de Deus sem reconhecer a paternidade de Deus sobre nós? Como ser filho sem perceber que Deus é quem estabelece a nossa jornada rotineira de crescimento, de desenvolvimento? Como é que alguém vai entender Deus como Pai se não entende que, como um bom Pai, Ele nos supre? Ele provê todas as coisas. E esse foi o momento em que Deus foi provisão para Israel, o sustento do seu povo. No momento oportuno, Deus foi o sustento do seu povo. E assim como Ele foi com Israel no deserto, Ele é sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Ah, então Deus tem a métrica certa, tem a medida certa? Tem. Quando Ele precisou mandar codornizes, Ele mandou codornizes. Na verdade, quando Deus manda codornizes, já é debaixo de uma aflição horrorosa do coração do povo de Israel, que não aguentava mais comer pão. E Deus não estava só passando mão pela cabeça. Ah, então Deus está perdendo o controle do negócio? O que é isso? É para que o homem possa aprender, mesmo na sua malcriação, se aprende. Mesmo na hora que o homem está mal criado, mesmo que ele está assim, embirrento, se aprende. Fala para quem está perto de você, diga assim, se você estiver embirrento, você vai aprender do mesmo jeito. A repreensão é importante, faz parte, para que a gente possa se aprumar. Em Juízes capítulo 7, versículo 7, você vai ver que Gideão ele sai com 300 para a guerra, quando ele poderia ter saído com 32 mil. Que métrica é essa? Que números são esses em que alguém pode sair com 32 mil, sai com 300? É melhor sair com 300 que estejam remando do mesmo lado do que com 32 mil, cada um andando para um lado diferente. É assim ou não é? Então a medida de Deus para Gideão naquela peleja contra lá midianitas, tinha invadido, tá, aquela coisa toda, e pegava o alimento daquilo que era produzido por Israel, o sustento do povo e tudo mais. Existia alguma coisa que Deus estava falando com o seu povo, que era a métrica necessária, a medida certa. E a medida certa que extrapola e que transpõe as nossas certezas, convicções, isso diz respeito àquilo que vai além dessas medidas. E Deus deu 300 como sendo suficiente para que Israel pudesse prevalecer e pudesse vencer essa batalha. Deus é Deus que dá na medida certa a força que nós precisamos em qualquer que seja a peleja que a gente tenha que atravessar. Então, quando você estiver falando de dificuldade, de problema, tenha certeza, é porque eu já vi muita gente se vitimizando, dizendo assim, estou passando por uma situação difícil. Aí eu digo assim, irmão, quantos brasileiros tem no nosso país? Ou então quantas pessoas do mundo? São quantas pessoas hoje no mundo? 8 bilhões, por aí? Eu estou passando por uma prova, irmão, pelo menos uns 7 bilhões, 999 milhões de pessoas estão passando também por uma peleja, estão passando por uma prova. Não é privilégio seu não, irmão. Desfrute do aprendizado que você vai ter. Olhe com bons olhos de quem está disposto a aprender com Deus e reconhecer que a sua força vem dele, que é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá vigor, é Ele quem dá a medida certa para que você possa avançar, que você possa batalhar e você possa conquistar. 1 Coríntios 10, 13 é exatamente a passagem que fala de que Deus não deixa que nós tenhamos que viver algo que a gente não suporte. Temos a medida certa. Então eu estou falando, não é mais para as vítimas, mas estou falando para soldados, estou falando para guerreiros. Sim ou não? É ou não é? Você tem alguma coisa para resolver amanhã? Quem tem? Levanta a mão aí. Amanhã, o dia é amanhã, tem que ser amanhã. Então você está pronto, vai e faça.
Como você fala isso com essa simplicidade? É com a simplicidade de quem tem convicção de que Deus está dando para você o suporte necessário para você ir lá e fazer. Simples assim. Vá e faça. Vá e faça. É que as pessoas muitas vezes sofrem por antecipação. É costume das pessoas sofrerem por antecipação. Tudo é difícil, tudo é difícil, tudo é difícil. Até que se torne fácil. E, aliás, as coisas são difíceis até que a gente prove que é fácil, quando a gente confia em Deus e sabe que Ele está nos dando a direção e nos dando segurança para fazer. Então agora vai e faça. Simples, simples e simples. Faça o que tem que ser feito. Eu lembrei de Jesus assentado com os 12, a cena da ceia lá no cenáculo, e Jesus fala para aquele que molhava o pão com ele, e Jesus disse assim: o que você tem a fazer, faça. Vá lá e faça. Jesus não fez tardalhaço. Jesus não aproveitou aquele momento para dizer: meu Deus, é traidor, eu amei tanto esse sujeito, miserável. Vai me trair, 30 moedas de prata. Meu Deus, parece que eu fui comprado na Shopee. Jesus disse: o que você tem para fazer, faça. O que você precisa fazer, faça. O que tem por necessidade de você fazer, faça. E o que não está no seu controle, confie. Confie. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Literalmente. Literalmente. Deus sabe de tudo que você passa, irmão. O Senhor sabe de todas as dificuldades. E Ele sabe onde estão os seus entraves e onde estão os entraves, que a gente poderia entender como entraves que fogem do nosso controle, que não estão nas nossas mãos. Mas tem muita coisa que está na mão da gente, a gente sabe disso. Vá e faça. Isso quer dizer que Deus, então, Ele tem a métrica, Ele mede a força necessária para que a gente possa entrar na peleja. O texto de Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, a Bíblia fala do tempo da criação e do descanso. Em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º descansou. Eu não sei se você tem essa ideia, esse entendimento do que é o descansar, mas quando a Bíblia fala que Deus dá àqueles que nele esperam, que descansam no Senhor, o descanso tem uma relação direta com relacionamento, com dependência, com vivência. Deus faz todas as coisas em 6 dias. Você sabe que o dia em que Deus fez o homem, criou o homem, a sua imagem e semelhança, foi no 6º dia. Depois de ter feito todas as coisas, Deus coloca o homem. E Deus coroa todas as coisas. A criação Ele coroou com o homem. Mas a coroa de todas as coisas está no próprio Deus, o Senhor, que no 7º dia Ele selou como um tempo de relacionamento com o homem. Tempo de relacionamento com o homem. E aí eu preciso parar para fazer a analogia do que é a métrica de Deus e a minha métrica. A métrica de Deus em relação a tempo de relacionamento. Deus teve tempo, por exemplo, para fazer separação entre céus e mares, parte seca, parte molhada. Deus teve tempo para criar animais do ar, na terra, da água. Deus teve tempo para criar todas as coisas, árvore de todo tipo, vegetal de todo tipo, separar céu, ter sol, ter dia, ter noite, estações do ano. Deus fez tudo isso. Fez o homem, e aí teve um dia de exclusividade. Exclusividade. O dia que a Bíblia diz que Ele descansou. Ele descansou. Eu paro para pensar em relação ao quanto que a gente valoriza tanto o relacionamento com Deus como a gente valoriza tempo de trabalho. Se alguém te oferecer aqui uma oportunidade de você, mesmo além das suas capacidades físicas, mesmo além das suas capacidades de agenda, você trabalhar um pouco mais, não posso generalizar, mas muita gente diria sim. E eu já vi muita gente ocupar sua agenda inteira da semana com o trabalho, mas cair na presença de Deus. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale? A nossa métrica ela é muito material. As nossas medidas são muito materiais. Olha, eu trabalho
e alguém vem e me oferece uma oportunidade no horário que eu estou livre. E aí o que é que eu faço? Eu trabalho. E aí qual é o meu pensamento? Qual é o pensamento das pessoas quando elas vão juntando mais trabalho? O que é que elas vai, vamos jogar o jogo da sinceridade, vai. Quando alguém está pegando mais trabalho, ela está pensando em quê? Dinheiro. Mais trabalho, mais dinheiro. Mais trabalho, mais dinheiro. É muito difícil alguém dizer assim, eu abro mão do dinheiro. Eu não estou fazendo apologia a ninguém jogar a vida para cima. Eu estou dizendo tempo para todas as coisas. Desde Eclesiastes 3:1. Tempo para todas as coisas, tempo para tudo. Não estou fazendo apologia para ninguém deixar trabalho e perder as oportunidades. Eu preciso entender até onde essas coisas interferem diretamente no seu melhor relacionamento com Deus. O seu melhor relacionamento com Deus. Porque alguém também pode não trabalhar em absolutamente nada, pode ficar dependendo de um monte de incentivo de governo e também, embora tenha aparentemente muito tempo na agenda, não tem relacionamento com Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de o quanto se debruçar sobre muita coisa para fazer tem te afastado de Deus. Na medida em que a métrica que ele ensinou na criação foi tempo de exclusividade. E essa continha do um dia na semana, o sétimo dia era um dia com a mesma quantidade de tempo do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto e sexto. A única coisa que Deus esperava do homem era ter um dia para ele. Um dia com ele. Aí você vai diluir isso na semana. Talvez você pare para pensar que 24 horas orando, louvando, lendo Bíblia, talvez seja uma rotina difícil nos nossos tempos. Mas o quanto você consegue diluir isso na sua rotina e fazer com que relacionamento com Deus seja algo frequente, presente, para que ele não se torne apenas mais uma agenda dentro das tantas que você tem durante a semana. Aí a gente está falando de métrica de relacionamento, medida de relacionamento. Aí quando o Senhor fala lá, através, ou no livro de Tiago, e diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, é porque a gente entrou numa linha de aprendizado completamente distorcida do que é viver as benesses de Deus, viver os presentes de Deus. Pedis e não recebeis porque pedis mal, isso diz respeito a você aplicou errado o seu coração no relacionamento com Deus, porque você achou que Deus era uma espécie de loteria na vida, e muita gente se relaciona com Deus achando que Deus é loteria, que Deus vai suprir aquilo que as pessoas querem, que elas têm desejo. E ele diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, porque vocês estão pedindo para gastar nos seus vossos próprios deleites. E gastar no vosso próprio deleite é esquecer que você não vive no mundo sozinho. Você vive num mundo que você interage, que você se relacione, que você tem gente que está perto de você. É gente andando com gente, gente lidando com gente. Estou falando de corpo. E mais uma vez nós vemos a métrica de Deus falando de relacionamento para que a gente possa tomar forma de corpo. Não deixando a vossa congregação como costume de alguns. O Senhor nos ensina que a gente precisa andar junto, admoestando-vos uns aos outros. E a admoestação não diz respeito a ninguém querer desmoralizar o outro, mas é com amor entranhável, como está escrito. O amor entranhável diz respeito a algo similar ao que você carrega dentro do seu corpo, como se fossem suas vísceras. Isso é entranhável, entranha, isso diz respeito a entranha, as nossas entranhas. Ame o vosso irmão entranhavelmente. Ame com todo o amor que você tiver para amar. Era o que dizia o apóstolo Paulo, quando ele falava, eu me deixarei gastar, eu gastarei, me deixarei gastar por vossas almas, mesmo que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Ele está dizendo, eu estou amando. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu vou continuar amando. A forma das pessoas entenderem amor é um pouco diferente, né? É assim, ó,
Se não me amar, eu não amo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não esperou a correspondência do mundo para que ele pudesse amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E nisto conhecemos o amor. E nisto Deus prova o seu amor para conosco. Ele morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores. Amor é uma via de mão única, não é uma via de mão dupla. Ninguém precisa amar para ser amado. Paulo ensinou a respeito de amar, mesmo quando ele não era amado. A métrica de Deus para um tempo de relacionamento com Ele é para você entender quem é você como corpo de Cristo e a responsabilidade que Ele pôs sobre a igreja em propagar aquilo que comumente as pessoas chamam de amor, mas nunca foi amor. Nunca foi amor. A nossa medida de amor está relacionada diretamente a Deus através do tempo de relacionamento com Ele. Quer amar como Jesus amou? Esteja perto dele. Quer olhar como Jesus olhou? Esteja perto dele. Quer sentir como Jesus sentiu? Esteja perto dele. Quer ser exemplo como Jesus foi? Sede meus imitadores, porque também eu sou de Cristo. Ande com ele, viva com ele. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã, elas são a causa ou representam a causa de nós não sermos consumidos. Isso diz respeito à medida de Deus em sua graça e renovo para todos os dias. Tudo aquilo que a gente precisa de Deus para todos os dias, a gente tem nele. E graça diz respeito a isso. A gente não tem absolutamente mérito algum. A gente não tem mérito em estar vivo hoje, irmão. Não há mérito em nós da gente desfrutar da vida que nós desfrutamos. Jesus fez isso. A gente só precisa tirar a barreira, o obstáculo que a gente mesmo cria, achando que tudo está errado, que tudo está fora do lugar, que tudo está desajustado, que tudo é desorganizado. A gente precisa enraizar, internalizar a convicção de que nós temos o melhor de Deus. Eu tenho a melhor família, eu tenho a melhor esposa, você tem o melhor marido, você tem os melhores filhos, você tem o melhor mantimento, você tem a melhor casa, você tem o melhor dia, você tem o melhor vizinho. Mesmo que seja por profecia, irmão. Mas profetiza. Que a gente não aprendeu ainda a colocar diante de Deus, chancelar diante de Deus uma palavra. Quando a Bíblia fala que a língua é uma peçonha mortal, ela abençoa e amaldiçoa. Ela denigra a imagem de alguém, mas é a mesma que declara a bênção do Senhor. Deus está dizendo, use a sua língua da forma adequada, da forma correta. Aí você está criando uma realidade, crie uma realidade nova. A realidade que eu quero viver a minha vida é uma bênção. Se você disser, mas eu estou mentindo, porque eu não estou vivendo tudo aquilo que eu não estou falando em relação à verdade e mentira, eu estou falando de criação de realidade. Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. E as pessoas desligam um monte de coisa sem saber que estão desligando. Já falei muitas vezes isso aqui, vai cair o dinheiro na conta. Vai cair o que? O faz-me rir. Faz-me rir, então é isso, você virou palhaço. Você trabalha para virar chacota. Porque vai cair o faz-me rir. Vai pingar na conta. Porque o negócio está pingando. Você vai receber salário na virada do mês, fim do mês, início do mês. Você vai dizer, Senhor, agora o Senhor vai abrir as torneiras do céu. Vou acessar aqui o app. Vou olhar no app. Mas eu vou estar me frustrando pelo que eu vou estar vendo. Não, você vai estar criando uma realidade, irmão. O que é natural é natural. O que é sobrenatural deixa na mão de Deus que Ele cuida. A questão é que a gente quer tratar o sobrenatural de Deus, enquadrar o sobrenatural de Deus no nosso natural, né? Então a gente quer que Deus haja na verdade. E muitas vezes a gente quer que Deus haja segundo a nossa limitação de mentalidade. Comumente chamado nosso meio de mindset. O nosso mindset é esse. A mentalidade rasteira, superficial. Tem mais de Deus para você, irmão. Tem mais de Deus.
A métrica de Deus é de abundância. A métrica de Deus é de transbordo. A métrica de Deus é de excelência, é de muita coisa. Deus mostra pelo seu poder, pela sua glória. Ele mostra o quanto Ele é pujante, o quanto Ele é grande. Nós contemplamos a grandeza de Deus em tudo que Ele fez. Vai fazer alguma coisa, irmão? Vai. Você criou o sol? Pergunta para quem está do seu lado. Você criou o sol, irmão? Fala aí, você criou o sol? Responde para ele se você criou o sol. Criou? Pergunta se ele criou lua. Você criou lua? Você criou planeta? Você fez os mares? Mas diga assim: meu pai fez. Meu pai fez. Você tem um pai que é grande. Você tem nele uma herança permanente. E você está esquecendo da pujança, da grandeza, da excelência de Deus. A métrica dele. A métrica dele. Isaías 40, versículo 12, diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e quem tomou a medida dos céus aos palmos? Olha o tamanho só da mão de Deus, é o tamanho dos céus, em sua amplitude, em sua grandeza, na infinitude do que é o céu. Ele tomou a medida do seu palmo, somente isso. Se a gente precisa de alguma coisa concreta, tangível para a gente acreditar na grandeza de Deus, isso é para mostrar que Deus é grande sobre todas as coisas, e Ele tem em suas mãos a métrica até dos céus e da terra e das águas. Deus tem o controle de tudo aquilo que a gente sabe que está fora do nosso alcance. Você olha para o céu e você não olhou o céu todo. Você está num ponto da terra em que você olha um pedaço do céu, uma fração do céu. Você não consegue olhar para o céu além das nuvens. Você não consegue transpor o seu olhar para o céu do espaço. Você não consegue enxergar o céu do Senhor, o terceiro céu. Que Paulo foi arrebatado e viu o terceiro céu. Que negócio lindo. Deus é grande, irmão. A medida de Deus para você é maior do que aquela que você tem admitido na vida. Muito maior, muito, mas muito maior. E por fim, dentre tantas coisas e tantas métricas de Deus que Ele nos ensina nas Escrituras, nós enxergamos que Deus tem a medida da eternidade de Cristo, ou a eternidade em Cristo. Até nisso, João capítulo 14, versículos 2 e 3, a Bíblia diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou e vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, onde eu estiver você esteja também. O que ele está trazendo é uma promessa dentro de uma métrica. A métrica da nossa existência não é terra, a métrica da nossa existência é céu do Senhor. Eu estou preparando um lugar para você, porque onde eu estiver, eu quero que você esteja junto. Veja uma coisa, ninguém pode te levar para um lugar que você não queira. Se você disser assim: olha, eu estou querendo que o irmão vá agora na minha casa, você vai depender de uma resposta dele, você vai ou não vai. E ele tem a chance de dizer sim ou não. Jesus está dizendo: eu vou para o meu Pai, eu estou preparando morada para você, tem um lugar que está guardado para você, porque eu desejo que você esteja onde eu estiver. A medida de Deus para nós não é se conformar com isso aqui. E eu repito, não estou fazendo apologia para ninguém jogar a vida para cima. Aliás, qualquer pessoa que faz isso está jogando fora a oportunidade que Deus deu para que você cumpra e realize o desejo do coração dele. Eu só estou realocando os objetivos de Deus que estão em você e os seus próprios objetivos que destoam dos objetivos de Deus. Eu preciso entender para que me serve cada coisa. Se a gente voltar lá para o deserto e lembrar do maná, o maná tinha um objetivo, era suprir, prover, alimentar, o povo não morrer de fome. Mas se alguém pensar no sanduíche famoso da franquia ou do restaurante, franquia de lanchonete, restaurante, vai pensar em algo que vai além do que é para suprir a necessidade. Você vai pensar em sabor, em algo bonito para você ver. Você vai achar que o negócio tem formas interessantes e tudo mais. Mas o objetivo de alimentar
é o objetivo básico, seja de um, seja do outro. Mas eu sei que aquilo veio de Deus. É o maná, mas é o maná que veio de Deus. O que você tem, aquilo que você tem, você suou, você trabalhou, se dedicou, se esforçou, se empenhou, colocou tudo isso debaixo da vontade de Deus, e você tem, você sabe que veio dele, aquilo é de Deus. Aquilo é de Deus. Usufrua disso, experimente isso. Seus parâmetros de vida, de definição de importância, precisam estar alinhados com Deus. Foi por esses dias que eu vi na televisão um acidente de trânsito causado por um influenciador, junto com uma influenciadora, que bateu um Porsche, arrebentou um Porsche de R$ 1,5 milhão em São Paulo, bateu, pegou um carro, não me lembro qual era a marca, mas era um carro popular, e depois a moça ainda foi dizer que era um lixo, o carro do rapaz era um carro popular. As pessoas estabelecem suas métricas de valores diferentes. O carro batido Porsche de R$ 1,5 milhão era importante, bateu, meu Deus, que prejuízo. Mas o carro de alguém que soube para trabalhar era lixo. Pois bem, irmão, muitas vezes a gente está fazendo com que a nossa vida, que é um Porsche de Deus, seja comparado com qualquer coisa semelhante a um lixo. Pense nisso, reflita em relação à medida de Deus. Reflita em relação a tudo que Deus te dá força para trabalhar, Deus te dá saúde, Deus te dá para respirar, Deus te dá trabalho, te alimenta com o salário que você tem, te permite, não tem um carro, eu estou andando, que bom que você está andando, está fazendo exercício, irmão. Tem gente que queria andar e não consegue, tem gente que está deitado numa maca e não consegue levantar. Mas eu estou com um problema disso, daquilo outro. Tem gente que está com um problema pior ainda, irmão. E as pessoas estão deixando de enxergar a métrica de Deus. Deus tem a boa medida para você.